Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior, desvendamos os segredos por trás da criação, entramos no Jardim do Éden e testemunhamos a fratura do primeiro pecado. Vimos como o projeto original de harmonia foi quebrado pela desconfiança e desobediência. E o que acontece quando uma pequena rachadura não é consertada? Ela se espalha. O pecado de Adão e Eva se tornou o assassinato de Abel por seu irmão Caim. A violência entrou no mundo. E a partir daí, a humanidade mergulhou numa espiral de corrupção, maldade e violência. A situação se tornou tão grave que a Bíblia usa uma das frases mais chocantes e perturbadoras de toda a Escritura. Está em Gênesis, capítulo 6. Javé se arrependeu de ter feito o homem na terra, e seu coração se encheu de dor. E disse Javé: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, pois me arrependo de os ter feito. Deus se arrepende? Como isso é possível? Como um Deus perfeito, onisciente, que sabe de tudo desde o princípio, pode se arrepender de algo que ele mesmo fez? Deus cometeu um erro? Ele foi pego de surpresa pela maldade da humanidade? Essa frase é um abismo teológico. E hoje vamos mergulhar nele. Porque ao entender o arrependimento de Deus, nós vamos descobrir a verdade por trás da história mais famosa de destruição e salvação de todos os tempos, o Grande Dilúvio. Lembram-se dos nossos 4 narradores da Bíblia? O javista, o eloísta, o deuteronomista e o sacerdotal? Pois bem, na história do dilúvio, 2 deles, o javista e o sacerdotal, estão trabalhando juntos. E mais uma vez, os editores finais, inspirados por Deus, teceram suas 2 narrativas para nos dar uma visão completa. Quando lemos com atenção, vemos os 2 fios da tapeçaria. A narrativa javista é, como sempre, mais íntima e colorida. Nela, Deus é chamado de Javé. E Javé quem se entristece no coração. Ele manda Noé levar para a arca 7 pães, 7 pares dos animais puros para o sacrifício, e apenas 1 par dos impuros. O dilúvio, na versão dele, é causado por uma chuva torrencial que dura 40 dias e 40 noites. É uma narrativa mais terrena, focada na dor de Deus e na piedade de Noé. Já a narrativa sacerdotal é mais majestosa e formal. Nela, Deus é chamado de Elohim. A ordem é para levar 1 par de cada espécie de animal, sem distinção entre puros e impuros. O dilúvio aqui é um evento cósmico, não é apenas chuva. As fontes do grande abismo se rompem e as comportas do céu se abrem. É a descriação. As águas do caos, que Deus separou no 2º dia da criação, voltam para engolir o mundo. E a duração é mais longa e precisa, 150 dias. De novo, isso é uma contradição? Não. É a genialidade da revelação. O autor final une as 2 tradições para nos mostrar um quadro completo. Vemos um Deus que é, ao mesmo tempo, pessoalmente ferido em seu coração pela nossa traição, a visão javista, e o Rei soberano do cosmos, que age com poder majestoso sobre a criação, a visão sacerdotal. Mas agora vamos ao coração do problema. O que significa que Deus se arrependeu? Esta é uma das mais poderosas figuras de linguagem da Bíblia, um antropomorfismo levado ao extremo. O autor sagrado está usando a emoção humana mais forte que ele conhece, o arrependimento doloroso, para tentar descrever a profundidade da dor de Deus diante do pecado humano. Não significa que Deus olhou para trás e pensou: nossa, que péssima ideia foi essa de criar a humanidade. Não é um arrependimento de quem cometeu um erro.
É o arrependimento de um pai, de um amante, cujo coração está quebrado pela escolha livre de seus filhos de se autodestruírem. É a linguagem da dor, da tristeza divina, não da falha divina. Deus não é um engenheiro frio cuja máquina deu defeito. Ele é um pai cujo amor foi rejeitado de forma violenta. E essa é a diferença abissal entre o dilúvio bíblico e os mitos pagãos, como na epopeia de Gilgamesh. Nos mitos babilônicos, os deuses mandam um dilúvio porque os humanos estão fazendo muito barulho e atrapalhando o sono deles. É um ato de capricho, de irritação egoísta. Na Bíblia, o dilúvio é uma resposta trágica a uma catástrofe moral. É a justiça de Deus respondendo à violência e à corrupção que estavam desfazendo a sua boa criação. É a decisão dolorosa de um cirurgião que precisa amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. É um ato de justiça nascido da dor, não da raiva. Mas mesmo no meio da mais terrível destruição, a história do dilúvio é, na verdade, uma história de salvação e de um novo recomeço. A arca. O que é a arca? Ela é uma espécie de microcriação flutuante. É um santuário de vida que atravessa as águas da morte e do caos, exatamente como o Espírito de Deus pairava sobre as águas no primeiro dia da criação. É a prova de que, mesmo quando a justiça de Deus precisa agir, a sua misericórdia sempre preserva um resto, um remanescente fiel a partir do qual ele pode recomeçar. E quando as águas baixam e Noé pisa em terra seca, ele se torna uma figura de um novo Adão. A primeira coisa que ele faz é construir um altar e oferecer um sacrifício. E Deus lhe dá um mandamento muito parecido com o primeiro. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma nova chance. É a criação, parte 2. Para nós cristãos, as águas do dilúvio têm um simbolismo ainda mais profundo. Elas são a grande prefiguração do sacramento do batismo. São Pedro, em sua primeira carta, diz isso explicitamente. Assim como as águas do dilúvio destruíram o mundo de pecado e salvaram Noé, as águas do batismo nos fazem morrer para o pecado, para o homem velho, e nos fazem renascer para uma vida nova em Cristo. A água, que era símbolo da morte e do caos, se torna, pela graça de Deus, o símbolo da purificação e do renascimento. E a história termina com um dos símbolos mais belos de toda a Bíblia, o arco-íris. Depois do julgamento, vem a aliança. Deus faz uma promessa não apenas a Noé ou a Israel, mas a toda a carne, a toda a criação. Ele promete que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. E o sinal dessa promessa é o arco. No hebraico antigo, a palavra para arco-íris é a mesma palavra para arco de guerra. O que Deus está fazendo é pegar a sua arma de guerreiro, o arco, e pendurá-la nas nuvens, apontando para longe da terra. É um gesto de desarmamento. É Deus dizendo: apesar da sua contínua capacidade de pecar, eu deponho as armas. Daqui para frente, meu caminho para lidar com o mal não será mais a destruição, mas um caminho de paciência, de aliança e de salvação. O arco-íris é a promessa de que o coração de Deus, no final, não é um coração de juiz, mas um coração de pai. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos primórdios do Gênesis. Nós começamos com perguntas que pareciam abalar a fé, contradições, erros científicos, um Deus que se arrepende. E o que descobrimos? Descobrimos que cada uma dessas dificuldades era, na verdade, uma porta para um entendimento mais profundo e mais maduro. Descobrimos uma Bíblia que não é um livro de ciência ou um registro literal, mas uma biblioteca divinamente inspirada, que usa a linguagem humana, a cultura de sua época e até mesmo múltiplas tradições para nos revelar a verdade sobre quem é Deus
e quem somos nós. Nós aprendemos a ler a Bíblia não como um fundamentalista que ignora a razão, nem como um cético que ignora a fé, mas como a Igreja nos ensina, com inteligência, com contexto e, acima de tudo, com o coração aberto para encontrar em cada página a história do amor incansável de Deus pela humanidade. As histórias do Gênesis não são contos de fadas do passado. Elas são um espelho da nossa alma. A luta entre a ordem e o caos, a tentação de sermos nossos próprios deuses, a dor da nossa desconfiança e a promessa invencível da misericórdia de Deus. Essa é a nossa história, acontecendo aqui e agora. Espero que essa jornada tenha equipado vocês para ler a palavra de Deus com mais confiança, mais profundidade e mais amor. A aventura do conhecimento não para por aqui. A história continua, com Abraão, com Moisés, com os profetas, e culmina naquele que é a palavra feita carne. Fiquem com Deus e até a próxima.